Travou a câmera. Sempre quando eu vou começar, trava a câmera. Deus do livro. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Christ Life. No dia de hoje vamos estar falando sobre um tema um pouco, tanto quanto tanto quanto. O tema de hoje é sobre tá difícil hoje, tá? Não tá fácil hoje. O tema hoje é sobre o atentado que ocorreu nos Estados Unidos. Bem, o que eu gostaria de falar sobre isso? Gostaria de falar que aconteceu numa boate, um cara entrou armado e atirou bastante. Ele atirou bastante e matou 50 pessoas. Numa boate com um público-alvo de homossexuais. E isso mostra a intolerância que existe contra isso, a intolerância que tem se espalhado de forma muito grande, não só com os homossexuais, quanto qualquer tipo de coisa, ou opinião até mesmo, porque a gente tem visto também em postagens de Facebook algumas coisas sobre opiniões de pessoas sobre esquerda, sobre direita, sobre cristianismo, não cristianismo, sobre aborto, sobre não aborto, sobre um monte de tema aí. E a gente tem esquecido que a gente, como cristão, devemos amar uns aos outros, né? E lá em lá em Marcos 12:31 diz assim, Jesus então está falando dos mandamentos que vieram perguntar para ele. Ele falou que o segundo mandamento mais importante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior mandamento do que esse. Pessoal, a gente tem que amar a outra pessoa como a gente se ama, entendeu? A gente tem que respeitar a opinião da outra pessoa como a gente respeita a nossa. Em tese a gente tem as nossas convicções, a gente tem os nossos problemas, os quais muitas das vezes a gente justifica porque é a gente, né? Então a gente não se culpa ou fica arrumando pretexto para nossa culpa ou para o nosso problema. Eu estou vendo que o mundo cada vez mais está esquecendo desse versículo, desse princípio. Eu sei que nem todos os países adotam o cristianismo como religião principal ou algo assim, mas nós temos que lembrar desse versículo e entender que as pessoas têm opiniões diferentes da nossa. Não pode uma questão de diferença ideológica se transformar em um ódio, se transformar em algo que possa matar pessoas, que possa ferir pessoas. Não é por aí. Existe o pecado, existe, mas a gente não deve matar o pecador, a gente deve amar o pecador. Estão matando pessoas por nada, né? As pessoas estavam lá, estavam se divertindo da maneira deles e entra um maluco lá e atira para todo lado e acerta 50 pessoas. Não é por aí, não é por aí. Jesus tem várias passagens na Bíblia em que ele mostra que pessoas que poderiam ser odiadas pela sociedade, ele estava ao lado dessas pessoas, ele conversou com essas pessoas. Veja o caso da mulher samaritana, o caso da mulher adúltera, onde as pessoas deixavam de lado, no caso, a mulher samaritana, e aonde ele não poderia conversar por questão de etnia, digamos assim. E você vê o caso da mulher adúltera, em que ele protegeu essa pessoa, e ele falou às pessoas que ali estavam, se não tivesse nenhum pecado, que jogasse a primeira pedra, então, e todos foram embora. A questão de que Jesus até no final ele falou assim: vai e não peques mais. A questão é que Jesus não limpou a barra da mulher nesse caso. Ele não simplesmente falou assim: tá legal, você pode voltar a cometer os seus atos lá, que eu vou te proteger. Não, ele deu uma segunda chance a essa pessoa. O acontecimento em Orlando, ele serve como reflexão aonde a intolerância e o radicalismo têm chegado.
né? A gente tem alcançado um limite extremo onde nada... Eu não sei onde é que o mundo vai parar desse jeito, né? E outra coisa, a gente tem que procurar ser tolerante na nossa vida, sabe? A gente não deve odiar as pessoas por conta de uma opinião, por conta de um comportamento. Nós devemos apresentar Jesus em todos os casos, porque não é a nossa palavra que muda apenas, mas sim quem convence é o Espírito Santo e não a gente. A gente não deve enfiar goela abaixo aquilo que a gente acredita, embora a gente deva falar assim do amor de Cristo, mas não é eu que vou convencer a pessoa, né? O que convence a pessoa é o Espírito Santo. Então não entrem em discussões, não entrem em brigas aí na internet por conta de assuntos que não são relevantes e que acabam prejudicando até a imagem daquele que é cristão. Beleza? Pessoal, um abraço e até mais.